Bom dia. Números, capítulo 26. Livro de Números, capítulo 26. Depois deste tempo de praga, o Senhor ordenou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, o seguinte: fazei o recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, de acordo com as suas casas patriarcais. Todos aqueles que têm de 20 anos para cima, apto para servir no exército de Israel. Portanto, Moisés e Eleazar, o sacerdote, os recensearam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, em direção a Jericó. Moisés e o sacerdote Eleazar conversaram com eles e orientaram. Promovei um censo dos homens de 20 anos para cima, tudo em conformidade com as ordens que o Senhor havia transmitido a Moisés. Estes, portanto, foram os filhos de Israel que saíram do Egito. Os descendentes de Rubem, filho mais velho de Israel, foram de Enoque, o grupo familiar dos Enoquitas; de Palu, o grupo familiar dos Paluitas; de Hezron, o grupo familiar dos Hezronitas; de Carmim, o grupo familiar dos Carmitas. Estes foram os clãs de Rubem, e foi contado o total de 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe. Os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da Assembleia que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, colocando-se entre os seguidores de Corá, quando se revoltaram contra o Senhor. Quando a terra abriu a boca e os devorou juntamente com Corá, cujos seguidores também morreram. Naquele dia o fogo consumiu 250 homens, e isto serviu como aviso para todo o povo. A descendência de Corá, entretanto, não desapareceu. Os filhos de Simeão, segundo seus grupos familiares, foram de Nemuel, o clã Nemuelita; de Jamim, o clã Jaminita; de Jaquim, o clã Jaquinita; de Zerá, o clã Zeraíta; de Saul, o clã Saulita. Estes foram os grupos familiares de Simeão. Formavam o total de 22.200 homens. Os filhos de Gade, segundo seus grupos familiares, foram de Zelom, o clã Zefonita; de Age, o clã Agita; de Suni, o clã Sunita; de Osni, o clã Osnita; de Eri, o clã Erita; de Arode, o clã Arodita; de Areli, o clã Arelita. Estes foram os grupos familiares de Gade. Formavam um total de 40.500 homens. Os filhos de Judá, e Onã, morreram na terra de Canaã. Os descendentes de Judá, de acordo com seus grupos familiares, foram de Selá, o clã Selanita; de Pérez, o clã Perezita; de Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Pérez foram de Hezron, a clã Hezronita; de Amu, o clã Amulita. Esses foram os grupos familiares de Judá. Formavam um total de 76.500. Os descendentes de Isacar, de acordo com seus grupos familiares, foram de Tolá, o clã dos Tolaitas; de Pulva, o clã dos Punitas; de Jazube, o clã Jazubita; de Sirron, o clã Sironita. Esses foram os grupos familiares de Isacar. Formavam um total de 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, de acordo com seus grupos familiares, foram de Sered, o clã Seredita; de Elon, o clã Elodita; de Jaliel, o clã Jaleelita. Esses foram os grupos familiares de Zebulon. Formavam um total de 60.500 homens.
Os descendentes de José, de acordo com seus grupos familiares, por intermédio de Manassés e Efraim, foram os filhos de Manassés, de Maquir, o clã Maquirita, pois Maquir foi o pai de Gileade, de Gileade, o clã Gileadita. Estes foram os descendentes de Gileade. De Jessé, o clã Gesserita, de Eleque, o clã Elequita, de Asriel, o clã Azerita, de Siquém, o clã Siquemita, de Semida, o clã Semidaíta, de Efer, o clã Eferita. Zelofeade, filho de Efer, não gerou filho, teve somente filhas cujo nome fora Malá, Noa, Oja, Milca e Tirsa. Esses foram os grupos familiares de Manassés, formavam um total de 52.700 homens. Os descendentes de Efraim, de acordo com seus grupos familiares, foram de Sutela, o clã Sutelaíta, de Bequer, o clã Bequerita, de Taã, o clã Taanita. Esses foram descendentes de Sutela. De Era, o clã Eranita. Esses foram os clãs de Efraim, formavam um total de 32.500 homens. Esses foram os filhos de José, segundo os seus grupos familiares. Os descendentes de Benjamim, de acordo com seus grupos familiares, foram de Belá, o clã Belaíta, de Asbel, o clã Asbelita, de Aira, o clã Airamita, de Chefunfã, o clã Chunfamita, de Unfã, o clã Ufamita. Os descendentes de Belá, por intermédio de Ard e Naamã, foram de Ard, a família dos Arditas, de Naamã, a família dos Naamitas. Esses são os filhos de Benjamim, segundo os seus grupos familiares, formavam um total de 45.600 homens. Os descendentes de Dan, de acordo com seus grupos familiares, foram de Suã, o clã Suamita. Eles foram as famílias de Dan. De todas elas formavam clãs suamitas, foram contados 64.400 homens. Os descendentes de Aser, de acordo com seus grupos familiares, foram de Ima, o clã Inaíta, de Ives, o clã Isvita, e dos filhos de Berias, de Eber, o clã Eberita, de Malquiel, o clã Malquielita. Aser teve uma filha chamada Sera. Esses foram os grupos familiares de Aser, formavam um total de 53.400 homens. O descendente de Naftali, segundo seus grupos familiares, foram de Jaziel, o clã Jasleita, de Guni, o clã Gunita, de Jezer, o clã Jezerita, de Silém, o clã Silemita. Esses foram os grupos familiares de Naftali, repartidos segundo seus clãs. Os filhos de Naftali formavam um total de 45.400 homens. Assim, o número total de homens de Israel foram 601.730 homens. Então, Deus tinha mandado fazer o recenseamento, a contagem de todos os descendentes daqueles que saíram de Israel. Contou a partir de 20 anos para cima. Então, somente os descendentes, não mais aqueles que tinham saído do Egito, mas agora os que tinham sido nascidos ali no deserto, naquele tempo. Deus mandou contar para que eles contassem, para que soubessem quais era a quantidade exata dos guerrilheiros que eles poderiam contar para a luta, para a batalha. Então foi feita a contagem de todos os clãs, todos os familiares, todos os descendentes ali das 12 tribos, de família por família, como nós citamos os nomes, e chegou-se a um total de 601.730 homens somente, com mais de 20 homens, com mais de 20 anos de idade, preparados, prontos para lutar. Então o Senhor ordenou a Moisés: a estes a terra será distribuída em herança, segundo o número dos inscritos.
Aquele que tem um número maior, tu darás uma propriedade igualmente maior. E aquele que tem um número menor de pessoas, tu darás uma propriedade proporcionalmente menor. A cada um a sua herança de acordo com o número dos seus recenseados. Todavia, a divisão da terra se fará por meio de sorteio. Cada um herdará a sua parte conforme o nome da tribo de seus antepassados. A herança de cada tribo será repartida por sorte, tendo em conta o maior ou menor número de membros dos seus clãs. Deus falou, não, são esses aí que vão assumir a terra, que vão receber a terra. Por cada família, né, por cada tribo, dependendo da quantidade de pessoas, receberão maior ou menor terra. A terra uma maior ou menor, de acordo com o número de cada um. E isso vai ser sorteado. Vai ser sorte depois que assumissem, então, a terra. Deus já está falando, já está dando ordem como vai ser a terra que eles vão assumir. Esses não são aquelas pessoas que saíram do Egito, mas sim os filhos daquelas, os descendentes. Porque todos aqueles que saíram já tinham morrido por vários motivos ali no deserto. Agora vamos fazer o censo dos levitas, né? Estes foram os levitas contados segundo seus grupos familiares. De Gerson, o clã gersonita, de Coate, o clã coatita, de Merari, o clã merarita. Estas igualmente eram as famílias descendentes de Levi, o clã libnita, o clã hebronita, o clã malita, o clã musita e o clã coreita. Coate foi pai de Arão. O nome da mulher de Arão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela gerou Arão, Moisés e Miriam, a irmã deles. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Entretanto, Nadab e Abiú morreram quando erraram apresentando perante Deus uma oferta com fogo profano e pecaminoso. Ao todo foram recenseados 23 mil homens, da idade de 1 mês para cima, pois não havia sido recenseado com os filhos de Israel, não tendo recebido herança no meio deles. Esses foram os homens que Moisés e Eleazar, o sacerdote, recensearam, sendo que ambos fizeram o censo dos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estava entre aqueles que Moisés e Arão, os sacerdotes, haviam recenseado, ao numerar os filhos de Israel no deserto de Sinai. Por isso o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles, de fato, sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué é o Nun, né? Filho de Nun. Então, o que Deus tinha falado, todo o povo tinha morrido. Aquele primeiro recenseamento, né? Ou seja, aquela primeira contagem que Deus tinha determinado, foi feito ali lá no Sinai. Todas aquelas pessoas não existiam mais. Aqueles homens já tinham morrido já. Porque Deus tinha dito que eles não iam entrar na terra prometida, em virtude da rebeldia, das desobediências. E todos eles agora já tinham morrido. E o Senhor, então, agora fez a contagem da nova geração, onde nós vimos lá o total 601 mil homens, 730, que agora vão assumir, adentrar Canaã, a terra prometida. Que a palavra de Deus se cumpre. Ele prometeu a terra. E eles vão receber. Os pais deles não receberam em virtude da desobediência. A palavra de Deus se cumpre. O nosso problema é que às vezes nós não recebemos, às vezes nós morremos no deserto em virtude da nossa desobediência. Números, capítulo 27. Achegaram-se então as filhas de Zelofede,
filha de Efer, neto de Gileade, bisneto de Maqui, trineto de Manassés, entre as famílias de José. E o nome das suas filhas era Malá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se, pois, diante de Moisés, perante Eleazar, o sacerdote, à vista dos príncipes e de toda a comunidade à entrada da tenda do encontro, e suplicaram. Nosso pai morreu no deserto. Não fazia parte do grupo que se formou em oposição ao Senhor, daqueles que juntaram a Corá. Entretanto, morreu por seu próprio pecado e sem ter filhos. Sendo assim, por que haveria de desaparecer o nome do nosso pai, do seu clã, visto que ele não teve filho? Dai-nos uma propriedade no meio dos irmãos do nosso pai. Então Moisés levou o caso delas diante do Senhor. E Deus respondeu a Moisés, as filhas de Zefolai falaram corretamente, dar-lhe-ás, portanto, uma propriedade, que será a herança delas, no meio dos irmãos de seu pai. Lhes transmitirás a herança do pai. Determinarás então aos israelitas, se um homem morrer sem deixar filho do sexo masculino, transmitirei sua herança à sua filha. Se não tiver filhas, darei a sua herança a seus irmãos. Se não tiver irmãos, darei a sua herança aos irmãos do seu pai. Se seu pai não tiver irmãos, darei sua herança àquele do seu clã, que é o seu parente mais próximo. Este portanto, tomará posse. Isso será para os filhos de Israel um decreto de direito, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Então, essas três mulheres vieram diante de Moisés, diante do sacerdote, Eleazar, que era o filho de Arão, né, que tinha morrido, e diante de toda a comunidade ali na porta do encontro, falou, olha, nosso pai, apesar de não ter participado diretamente da rebelião, mas foi também aquele que morreu no pecado também no deserto. Só que ele não gerou filho homem, só temos nós. E nós vamos com essa herança, nosso nome, nosso pai vai sumir o nosso nome. Nós não vamos receber nada. E Moisés, então, não decidiu por ele. A vantagem do que nós aprendemos na Bíblia, as pessoas não decidiam por si só. Moisés foi levar a situação diante do Senhor. Orou, né? Conversou com Deus. Deus disse a ele, falou, olha não, elas estão certas. Elas têm direito, sim. A herança do pai delas passa para elas. Não é pelo fato de elas não ter tido irmãos, né, do sexo masculino, mas elas, o direito é delas. Aí então Deus determinou que quando não houvesse um filho, um homem masculino, passasse então para as filhas, ou então para irmãos, pessoas mais próximas do parentesco mais aproximado. Então Deus falou a Moisés, sobe a este monte da serra Abarim e contempla a terra que Deus, filho de Israel. E tendo contemplado, serás reunido aos teus, como Arão teu irmão. Pois, quando toda a comunidade de Israel se rebelou nas águas do deserto de Zim, foste os dois desobedientes à minha ordem, para honrar minha santidade perante o povo. Este fato ocorreu nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Sim. Além de Josué e Caleb, que tinham saído do deserto, que Deus tinha provado a conduta deles, ainda restava Moisés. Deus agora fala para Moisés, agora sobe aqui no monte, olha lá, você vai visitar toda a terra que eu vou dar para os filhos de Israel. Olha tudo, porque lá mesmo você vai morrer. Chegou o tempo, você foi desobediente. Nós lemos sobre essa desobediência dele, lá na época quando Deus mandou ele falar com a rocha para dar água para o seu povo. Só que ele estava exasperado, nervoso, ele questionou, ele bateu na rocha, ele e o irmão dele. Por esse motivo, diante dessa desobediência, Deus também falou, você também não vai entrar na terra prometida. Pela desobediência de Moisés, ele não entrou na terra prometida. Deus falou, não, só vou te mostrar que eu prometi, vou cumprir. Sobe no monte, olha lá a terra.
e lá você vai morrer. Avisou ele antes. Moisés declarou ao Senhor que Deus dos Espíritos e o doador da vida a toda criatura estabeleça um outro homem como líder sobre toda esta congregação, a fim de comandá-la nas batalhas, para que teu povo não seja como ovelhas que não têm pastor. Então replicou Deus a Moisés: toma Josué, Binum, filho de Num, homem capacitado pelo Espírito que nele está, tu imporás tuas mãos sobre ele. Logo depois traz-o para diante de Eleazar, o sacerdote, perante toda a comunidade israelita, e dá-lhe à vista de todos as tuas ordens. E transmite-lhe uma parte do esplendor do teu carisma, a fim de que toda a congregação dos filhos de Israel lhe obedeça. Ele se apresentará diante do sacerdote Eleazar, que lhe dará todas as diretrizes, conforme a tradição de consultar Urim diante de Deus. Sob a liderança de Josué, os israelitas entrarão e sairão das batalhas que tiverem de enfrentar. Moisés fez conforme o Senhor lhe ordenara, tomou Josué e o trouxe para diante de Eleazar, o sacerdote, e de toda a comunidade. Impôs-lhe as mãos e transmitiu-lhe as suas ordens. As ordens, tudo de acordo com o que Deus comunicara por intermédio de Moisés. Moisés, então, quando Deus falou que ele ia morrer, que ele não ia entrar, falou: então levanta um homem, um líder, né, para guiar o povo, então, para entrar na terra, para nesses combates, tudo. Deus falou: não, Josué, pega ele, impõe as mãos sobre ele, depois apresenta a Eleazar, o sacerdote, para ungí-lo, consagraram ele, apresenta diante da tenda, explica tudo e passa o cargo para ele. Explica para todo o povo que ele tem que obedecer. E vai diante do sacerdote Arão, para que Arão possa estar passando as leis de Deus, o procedimento do Senhor. Ele. Números, capítulo 28. Então Deus falou a Moisés e o determinou: manda os filhos de Israel o seguinte: tereis o cuidado de me trazer em tempo designado meus manjares, as ofertas de alimento preparadas no fogo com um aroma que lhe seja agradável. Tu lhes determinarás: estas são as oferendas queimadas que dedicarei ao Senhor. Cada dia 2 cordeiros de 1 ano, perfeito como holocausto perpétuo. Oferecerá o primeiro cordeiro ao raiar do dia, e oferecerá o segundo em holocausto ao pôr do sol. Junto com cada carneirinho será igualmente oferecido um jarro com 1 quilo de flor de farinha, a melhor farinha de trigo amassada com 1 litro de azeite, do melhor azeite de olivas batido. É o holocausto perpétuo instituído e realizado pela primeira vez no Monte Sinai, em perfume agradável, uma oferenda queimada a Deus. A libação será derramada, que acompanha, deverá ser preparada com 1 litro de bebida fermentada para cada cordeiro. Este vinho deverá ser derramado como libação no lugar santo em veneração ao Senhor. Ao cair da tarde deverá ser oferecido o outro carneirinho como oblação, e junto com ele a mesma quantidade de flor de farinha, azeite e vinho, para a libação, tudo da mesma maneira como procedeste pela manhã. Essa é uma oferta de alimento trazida para mim, o Senhor, e seu aroma muito me agrada. No dia de sábado oferecereis 2 cordeiros de 1 ano, perfeitos, juntamente com 2 quilos de flor de farinha, misturada com melhor azeite, como oferta de cereais, e também uma oferta de libação, que é o vinho derramado. O holocausto do sábado, oferta completamente queimada, deverá ocorrer todo sábado, além do holocausto diário e da oferta derramada. No primeiro dia de cada mês oferecereis um holocausto a Deus, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos perfeitos. Para cada touro novo oferecereis igualmente 3 quilos de flor de farinha, misturada com melhor azeite de olivas. Com cada carneiro oferecereis 2 quilos de flor de farinha em oblação amassada com óleo das melhores olivas. Para cada carneirinho, 1 quilo de flor de farinha em oblação amassada com azeite. É o holocausto oferecido em perfume agradável, oferenda queimada a Deus. As libações de vinhos que o acompanham serão assim: 2 litros de vinho
com cada touro novo, 1,5 litro com cada carneiro e 1 litro com cada cordeiro. Este será mês após mês, o holocausto que deverá ocorrer a cada lua nova para todos os meses do ano. Além do holocausto perpétuo, além da oferta diária de vinho, oferecereis também ao Senhor um bode, com sua correspondente libação, a fim de tirar os pecados do povo. No 14º dia do primeiro mês do ano é celebrada a Páscoa de Deus. É o 15º dia do mesmo mês, é dia de grande festa. Durante 7 dias se comerão ázimo, pães feitos sem fermento. No primeiro dia haverá uma assembleia santa, não fareis nenhuma obra ou trabalho servil. Oferecereis ao Senhor sacrifícios queimados em holocausto, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 carneirinhos, de 1 ano, todos impecáveis e sem defeito. Sua oblação em flor de farinha amassada com melhor azeite de oliva será de 3 quilos por touro novo, de 2 quilos por carneiro, e de 1 quilo para cada um dos 7 carneirinhos. Trarei também um bode expiatório em sacrifício pelo pecado para cumprir o rito de expiação por todos vós. Farei isso, além do sacrifício que é completamente queimado todas as manhãs. Desta forma fareis cada dia durante 7 dias. É um manjar, uma oferta de alimento que tem aroma muito agradável a Deus. É oferecido, além do holocausto perpétuo e da sua libação correspondente, a oferta de vinho derramado ao Senhor. No 7º dia tereis uma assembleia dedicada a adorar a Deus. Neste dia não fareis nenhuma obra servil. No dia das primícias, a festa da colheita dos primeiros frutos, o Pentecoste, quando ofereceres a Deus uma oblação de frutos novos, na vossa festa das semanas, tereis assembleia santa. Não fareis nenhum trabalho. Oferecereis holocausto em perfume agradável ao Senhor, 2 touros novos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos impecáveis, sem defeito. Com cada novilho oferecereis vossa oblação com 3 quilos de flor de farinha, misturada com melhor óleo de olivas, para o carneiro 2 jarros de 2 quilos, e para cada um dos carneirinhos 1 jarro de 1 quilo. Trareis igualmente um bode expiatório como sacrifício para realizar o rito de expiação e cancelar os pecados do povo. Fareis isso, além do holocausto perpétuo, da oblação e das libações correspondentes. Então Deus aqui está dando as orientações, as determinações, melhor dizendo, para eles sobre a questão da oferta que devem apresentar a Deus assim que eles entrarem na terra da promessa, assim que eles entrarem em Canaã, assumir a sua herança. A exigência de Deus como deveria ser. Então a questão do rito, né, daquela época, na época da lei, todas as ofertas deveriam ser apresentadas durante o dia, durante as festas da semana, festa de ano novo, enfim, todas as festas do povo. Então Deus falando que tipo de oferta, quais era cada um em determinado tempo. Nós sabemos que naquela época o povo, o sacerdote ficava constantemente oferecendo holocausto, oferecendo sacrifício pelo povo. Então eu sempre comento, hoje o povo tem alguns que querem pegar alguma parte da lei para agir naquilo que lhe é favorável. Ele deveria também pegar toda a parte, fazer com que os seus sacerdotes ficassem oferecendo holocausto, né, sacrifício, matando animais ali o tempo todo no altar. É isso que deveria ser feito. Mas muito bem, hoje nós concluímos aqui a leitura do capítulo livro de Números, até o capítulo 28 nós concluímos. Amanhã, sendo a vontade do Senhor, nós vamos iniciar no capítulo 29. O que nós estamos fazendo é lendo a Bíblia, como eu prometi, nós lermos junto a toda a Bíblia e não fazendo pregação. Então, alguma coisa eu trago alguma explicação, que é mais fácil. Mas não tem como ficar explicando cada um dos sacrifícios, o porquê, data, porque só assim nós vamos ficar presos a isso e não vamos conseguir ler a Bíblia este ano, como é o nosso propósito, como é o nosso desejo. Então, o que nós estamos fazendo ali, que nós fizemos isso hoje
e amanhã, querendo Deus, daremos continuidade. A resposta está na Bíblia. Busca, leia, entenda, compreenda e coloque em prática. Por isso, em todo tempo, eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia. Deus abençoe.